Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olho, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quanto reparti 7 pães com 4.000 homens? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de Deus de hoje é bastante exigente. Aliás, toda a palavra de Deus exige de nós uma atitude. Nós ouvimos a primeira leitura do livro do Gênesis, a dureza do coração do homem fez com que a ira de Deus se manifestasse. Vou exterminar da face da terra o homem que criei. Por quê? Porque a maldade cresceu no coração do homem. O homem mudou o curso da história pelo mau uso da liberdade. Deus se entristece com a maldade humana, e o texto bíblico diz que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Deus ficou magoado. Obviamente que nós estamos lendo a primeira leitura do livro do Gênesis hoje. A leitura é uma metáfora para falar da tristeza do coração de Deus pela escolha do pecado. Não foi só com Adão e Eva, mas com todos nós. Como Deus se entristece quando nós escolhemos o caminho do mal, o caminho da maldade, o caminho da ruindade, o caminho do pecado. Deus, de fato, se entristece porque Ele queria muito que nós, mesmo que Ele não seja carente, mas Ele queria que nós o amássemos. Obviamente que não na mesma proporção com que Ele nos ama, porque não tem como comparar a proporção do amor que Deus tem por nós com o nosso amor, que é limitado, que é humano. Mas a leitura expressa o coração do Senhor machucado, magoado, pela escolha má que o homem fez, que Adão e Eva fizeram, mas que também nós, porque a leitura tem que ser colocada no nosso dia a dia. A gente diz que ama muito a Deus. Tem pessoas que dizem: padre, eu amo tanto a Deus que se eu vou na missa e não comungo, parece que eu não fui. Parece que o demônio tem o poder de colocar na nossa mente que a gente pode comungar em pecado grave, quando na verdade faz mais bem não comungar do que comungar em pecado grave, em estado grave de pecado. E nós não entendemos isso. Nós não entendemos isso. Ficamos usando textos bíblicos. Ah, mas Deus não é amor. Deus não disse: eu vim para que todos, eu não vim para os que estão feridos, caídos, cansados, abatidos. Obviamente,
mas aquele que está cansado, abatido, caído, que levanta e quer buscar uma vida de santidade, porque não é Deus que se afasta, mas nós. Todo o nosso pecado nos afasta de Deus, não é que Deus se afasta de nós. Adão e Eva se afastaram do amor de Deus. Deus os colocou no paraíso. Adão e Eva tinham os dons preternaturais, ou seja, eles conviviam com Deus, eles estavam com Deus, eles experimentavam Deus, conversavam com Deus, e por opção, por escolha, preferiram se enganar pelo pecado, pelo mal, pela ganância. Ontem nós escutamos, Caim matou Abel, deixou a arrogância, a ganância, a cólera tomar conta do seu coração, e esse amor de Deus vem até nós para nos converter, para mudarmos de vida. Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador, porque Ele acredita que aquele pecador pode mudar de vida. Deus não te criou para você ser escravo do pecado. E se eu digo que amo a Deus, eu preciso lutar para sair do pecado, lutar para sair das garras de Satanás, porque o pecado mortal é nada mais, nada menos a oportunidade que a gente dá para Satanás nos abraçar com suas garras, nos fisgar, nos prender, e a liberdade de amar, de escolher o céu, nos coloca diante da misericórdia de Deus. É um caminho de escolha. Justamente o evangelho de hoje fala-nos desse esvaziamento do que é essencial. Jesus fala de um coração endurecido, vazio do que é essencial, do amor de Deus. Obviamente que o texto de hoje continua o evangelho que nós estamos escutando esses últimos dias. Jesus em discussão com os fariseus, com os homens da lei, com os homens do templo, com os religiosos, os famosos daquela época, como diz o livro do Eclesiástico. Os homens que viviam no templo, eram fiéis à lei, mas infiéis ao amor de Deus. A gente não pode deixar a lei nos escravizar, nos prender. Não esqueçamos-nos. Jesus resumiu os 10 mandamentos no amor a Deus e ao próximo. Portanto, lavar ou não as mãos, como Jesus vem falando esta semana, comer ou não alimento impuro. O que é impuro, Jesus diz, é o que sai, é o que produzimos dentro de nós, é a maldade, é a raiva, é a impaciência, é a falta de caridade para com o outro, que não cresce como eu, que não reflete como eu, que não tem inteligência suficiente como eu, que é limitado na sua ação. É pecado sim, essa incapacidade de esperar o tempo do outro, para crescer, para amadurecer. Jesus Cristo tem tempo para nos esperar, mas nós não podemos demorar, porque senão perdemos o tempo é agora. Então Jesus, em discussão com os fariseus, com os homens que viviam no templo, conhecedores, vós tendes o coração endurecido, ou seja, um coração poroso. Poroso quer dizer um coração fechado, um coração trancado. E isso é devido ao fato da exagerada preocupação dos discípulos em relação ao pão a ser levado com eles. Os discípulos, assim como todos nós, são aqueles teimosos em relação às vãs preocupações da vida. Jesus disse: Marta, Marta, uma coisa só
basta. E Maria escolheu a melhor parte, escutar o Senhor. Mas os fariseus estavam naquela velha mania de se inflamar com coisas superficiais, se esvaziar daquelas coisas que são essenciais, simples, mas essenciais. O dom. Jesus chama a atenção ao cuidado com os dois tipos de fermento. Olha, vocês tomem cuidado, primeiro com o fermento dos fariseus, porque eles eram grandes religiosos na palavra, mas na prática, falsos, fingidos, mentirosos. Do que adianta eu ir na igreja todo dia, comungar todo dia, mas minha vida fora da igreja é uma porcaria de vida. Tem gente que diz: nossa, eu trabalho tanto na igreja, eu faço tanto, mas vive numa vida de pecado. Para que serve isso? Para nada. Nada. De que serve uma vida que faz para Deus, mas não se converte para Deus? Como se fosse se salvar com o que faz na igreja. É a conversão que Jesus pede. Por isso ele disse: cuidado com esse povo que vive na igreja e não se converte. Fariseus, hipócritas. E depois Jesus fala: cuidado com essas autoridades que pensam exclusivamente em si mesmas. Em si mesmas, são altamente egoístas. Pensam em si próprios. Não importa quem vai explorar para ter prestígio. Não importa quem vai pisar para você sobreviver. Essas autoridades que injustamente imputa fardos pesados nos outros e não conseguem carregar os seus. Nós sabemos muito bem o que faz o fermento numa quantidade de massa. Faz crescer, não é verdade? Faz a massa crescer. O fermento, no texto de hoje, é a aplicação, aquilo que mesmo em pequena quantidade, pela sua influência, acaba impregnando totalmente alguma coisa. As autoridades injustas, meus irmãos, Jesus vê no evangelho de hoje o perigo que rondava o coração dos discípulos, e o perigo que ronda o nosso coração, o meu, o seu também, porque nós não podemos nos deixar influenciar pela mentalidade egoísta, imediatista, apegada, que faz de tudo para satisfazer seus próprios interesses, e interesses egoístas e mesquinhos. Cuidado com esse tipo de autoridade. É uma vã autoridade. Não podemos nos inchar desse tipo de coisa. E Jesus vai pior ainda, quando, uma vez que nós estamos infectados com esse vírus maldito, nós também somos contaminados e contaminamos aqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta, os amigos, esposo, esposa, filhos, súditos, pessoas que têm na gente um certo respeito, consideração. Quando estamos influenciados por esse veneno, esse vírus farisaico, acabamos contaminando as pessoas, acabamos enganando os outros, praticamos um estilo materialista de vida e ensinamos os outros, as gerações futuras, que confiam na gente,
a viver de momentos e não de coisas essenciais. Meus irmãos, façamos com que o Evangelho caia no nosso coração. Eu, em primeiro lugar, que sou quem vos fala, a primeira palavra que eu escuto é a minha mesma. Não vamos deixar o fermento dos fariseus cair no nosso coração. Não vamos deixar ser contaminados pelo vírus da hipocrisia, da falsidade, de uma falsa mentalidade que engana. Jesus nos adverte desses dois perigos dos tempos atuais e peçamos ao Senhor a graça de podermos nos encher do verdadeiro fermento que nos faz cada vez mais sermos de Deus e apenas de Deus e totalmente de Deus. Sermos de Deus, sempre de Deus, em qualquer circunstância, seja no relacionamento com a família, com os amigos, na própria igreja, sermos de Deus. Optarmos pela fé verdadeira, optarmos pelo caminho de Deus, optarmos pela verdade de Deus e apenas Deus. Só Deus basta, como disse Santa Teresinha, só Deus basta. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a mergulhar no Evangelho, de forma a nos convertermos cada vez mais, levando-nos a uma prática sincera e verdadeira da nossa religião. Que não sejamos fariseus hipócritas, que fala e não pratica. Em primeiro lugar, a mim, que sou padre, que o Senhor me dê a graça de me converter a cada dia, para melhorar a minha intimidade com Deus, por meio da oração, da Santa Eucaristia, como também todos nós. O que vai nos converter é justamente a quantidade e a qualidade, melhor dizendo, da minha entrega a Deus, da minha confiança em Deus, da minha oração. Não é rezar apressado, não é rezar correndo. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente está na missa, mas a gente faz as coisas mecanicamente. Às vezes eu estou rezando o Pai Nosso, quando eu vejo tem gente lá na frente que já até terminou, é tão corrido, não presta atenção no que reza, mecanicamente. E aí, alguns padres têm razão de dizer, para que ficar repetindo palavras? Porque a gente não mergulha. Ave Maria, Pai Nosso, não intensifica nossa entrega, nossa confiança. Me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim, vai dizer o Senhor. Então que nós busquemos conformar a nossa vida ao querer de Jesus na prática diária, e que o farisaísmo desapareça da nossa face. Quebra, Senhor, em mim, em primeiro lugar, todo espírito farisaico, mentiroso. Quebra, Senhor, em mim todo fingimento com relação à fé, ao meu ministério. Peça ao Senhor hoje, nessa Santa Eucaristia, que Ele te dê a graça de destruir todo espírito farisaico, legalista, moralista, contrário à prática do amor, da caridade, contrário à prática do Evangelho, contrário à prática da verdadeira conversão. E aqui está o ponto de desacordo de Jesus com os fariseus. Eles não se convertiam, não mudavam de vida, se achavam os melhores. Para eles não precisava mudar nada, quando nosso Senhor vê a falsidade no coração deles. Viviam a lei, mas não tinham amor. Obedecia todas as leis, juntava as mãozinhas, como diz Padre Zezinho, e rezava apressado, mas não tinha conversão de vida. Meus irmãos, se não tem conversão,
Se a minha oração não me converte, não serve de nada. Tem muita gente por aí que foi na igreja o tempo todo e no final vai se condenar, porque não se converteu. Foi um péssimo cristão. Repetiu palavras, comungou pão consagrado, mas não mudou por dentro, não converteu lá dentro, e ainda se justifica na frase: Deus é misericórdia, Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. É tão hipócrita que não sabe que Deus sabe, mas Ele pede de nós a conversão. E Ele permite que caminhemos, porque Ele acredita que um dia a gente pode se converter, mas que a minha e a sua conversão não demore. Não deixe para amanhã, que seja agora. Nos esforcemos por uma vida de conversão. E não deixemos que as palavras duras de Jesus atinjam o nosso coração, mas louvemos a Deus, porque Ele nos deu a graça de buscarmos cada dia a conversão e sermos melhores para Ele. Coragem! Ninguém está sozinho nesta vida. Em primeiro lugar, o Senhor está conosco, Ele nos ama, Ele nos fortalece. A menor intenção de ser melhor para Deus já é grande. Então, se você não consegue, mas apresente o seu desejo de ser melhor, a sua vontade de conversão, que Deus vai trabalhar na sua vontade, na minha vontade, para que cresçamos sempre mais na santidade de vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. Coloquemos diante do altar, juntamente com o pão e o vinho, a nossa vida, a nossa intenção de sermos melhores diante do Senhor e para o Senhor.